Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa 14ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos estudar sobre os persas, o Império Persa. Os persas habitavam o atual Irã. Um dos seus principais reis foram Dário I, Ciro o Grande. E a economia persa, ela tinha a agropecuária, mas como a Pérsia, o solo não era muito bom para a agricultura, eles se destacavam mais no comércio. O Império Persa teve a primeira moeda padronizada que existiu, o dário. O sistema de divisão territorial se chamava satrapias, ou seja, o reino era dividido em 20 partes. Na cultura, eles criaram o primeiro correio do mundo. Nesse correio, eles construíram, como os persas também ficaram conhecidos, eles eram grandes construtores de estrada. E nessas estradas, eles aproveitavam para transportar suas mensagens, cartas, documentos através desse correio. Em cada 25 quilômetros galopados a cavalo, de 25 em 25 quilômetros, tinha uma guarita na qual o viajante ele trocava o animal e aproveitava para se reabastecer e se alimentar. A língua principal persa era o aramaico. A sociedade persa ela era uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social, fica como nasceu, ou como está, fica. Eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Eles seguiam o zoroastrismo ou o madeísmo, mas eles aceitavam as demais religiões e culturas dos povos conquistados. Eles respeitavam, quando eles conquistavam o povo, eles não destruíam, não. Eles assimilavam aquilo que eles achavam de bom na cultura dos derrotados e deixavam eles praticar a cultura deles, apenas cobravam impostos. Eles acreditavam também na vida após a morte e na vida de um Messias para salvar a terra. Vamos à leitura do livro. Pegue o seu livro no capítulo 3, página 86. O Planalto do atual Irã, uma região montanhosa e de poucas planícies, localizada entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, foi o local de origem de um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Persa, formado pela união de dois povos, os medos, ao norte, e os persas, ao sul. A formação do Reino Persa. Os medos e os persas habitavam regiões próximas e havia trocas comerciais e culturais entre eles. Permaneceram independentes até 550 a.C. Nesse ano, um nobre persa chamado Ciro, que descendia dos medos, destronou o rei dos medos e unificou os reinos. Surgiu assim o Reino da Pérsia, com capital em Passárgada. Inicia-se também a dinastia Aquemínida. Os principais feitos dos persas estão narrados nos escritos do historiador grego Heródoto. Por meio dessa fonte, foi possível aos historiadores buscar outros vestígios sobre o rei Ciro. Há inscrições persas, egípcias e babilônicas que, ao abordar o governo desse rei persa, egípcias e babilônias, que ao abordar o governo desse rei, indicam que ele se aliou à nobreza persa para iniciar a expansão territorial do reino. Com um exército eficaz, formado por mais de 300 mil soldados, Ciro ampliou as fronteiras persas, dominando povos vizinhos e acumulando riquezas. Durante seu governo, conquistou importantes reinos, como os da Lídia e da Babilônia. Após a morte de Ciro, em 530 a.C., seu filho Cambises assumiu o trono e prosseguiu com a expansão do reino, que passou a ser chamado de Império após a conquista do Egito. Aqui você vê na imagem vestígios de Persépolis, uma das capitais do Império Persa Antigo, localizada no atual Irã. A diversidade cultural do Império Persa. Uma das marcas do governo Aquemênida foi a relativa liberdade cultural
concedida aos povos conquistados. A estes era permitido manter o idioma, a religião e os costumes locais após o domínio persa, desde que não se insurgissem, ou seja, não se revoltassem contra o império e pagassem corretamente os tributos, os impostos. Muitas vezes, os governantes locais eram mantidos no poder como representantes do governo persa. Ou seja, os persas eles tinham um grande respeito aos povos que ele conquistava, mesmo os povos tendo sido derrotados por eles. Por suas proporções e por permitir a manutenção das tradições locais dos povos conquistados, o Império Persa se caracterizou pelo multiculturalismo. Muitos historiadores usam o adjetivo multiétnico para se referir a esse período da história persa. Em seu auge, o Império governou povos da Península Arábica e dos litorais do Golfo Pérsico, do Mar Cáspio, do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo. O domínio sobre essa vasta região garantia aos persas o controle comercial e militar, já que o trânsito terrestre e marítimo entre a Ásia, África e a Europa passava por seus territórios. Vamos aqui à leitura do quadro ao lado. O idioma persa hoje. No Império Persa, conviviam cananeus, babilônios, hebreus, egípcios e muitos outros povos de origem semita. Embora a origem dos persas não seja essa. Eles fazem parte do grupo chamado indo-europeu e compartilham raízes culturais com os gregos, principalmente linguística e religiosa. Tanto um como o outro eram politeístas, e o idioma persa tem semelhanças com o grego antigo. A população do Irã atual se considera descendente direta dos persas antigos, apesar de o islamismo ser a religião de mais de 90% dos iranianos e de os cultos dessa religião no país serem ministrados em árabe. Este não é o idioma oficial, mas sim o persa. Continuando a leitura. Porém, para que esse controle do território fosse efetivo, era necessário ter aliados que acabavam conquistados pela estratégia de preservação de suas culturas no interior do império. Portanto, havia no mundo persa uma profusão de línguas, de religiões e costumes de diferentes povos, e a aproximação entre eles permitiu que se influenciassem mutuamente. Há registros de que Cambises, após conquistar o Egito, teriam se caracterizado como faraó egípcio e não como imperador persa, para ser reconhecido pelo povo egípcio como legítimo governante da região após as vitórias militares. Essa estratégia indica que as trocas culturais não apenas favoreciam os povos conquistados, mas também facilitavam o controle por parte do império e a aceitação do governo persa pelos povos locais. Aqui você vê o significado da palavra semita. Semita, os povos persas eram povos de origem semita, e esse termo designa um conjunto de povos antigos do Oriente, como sumérios, babilônios, hebreus, cananeus, amoritas, entre outros. Esses povos compartilhavam algumas semelhanças culturais, como o idioma, o alfabeto e expressões religiosas. O termo semita é referente a Shem, que, de acordo com a mitologia dos hebreus, seria o filho de Noé, ancestral dos povos que ficaram conhecidos como semitas. Organizando o império, satrapias e sátrapas. Cambises morreu sem deixar descendentes, e o trono do império foi ocupado por Dário I. Então, o governo persa ele era hereditário, mas como ele não tinha filhos, passou para outra pessoa. Dario I, seu sobrinho, em 522 a.C., Dario I foi um grande estadista e, durante seu governo, o Império Persa viveu seu apogeu, ou seja, o seu melhor e maior momento de destaque e crescimento. Para governar um império tão extenso e atender aos interesses da elite política, Dario lançou mão de duas estratégias.
promover a reorganização política administrativa e adotar um sistema eficiente de administração pública. Para viabilizar essa estruturação, o Império Persa foi dividido em províncias, chamadas satrapias. Elas eram governadas pelos sátrapas, líderes que exerciam o poder local. Parte das atividades dos sátrapas era recolher os tributos e entregá-los ao governo central. Os tributos, que é o mesmo que impostos, eram proporcionais à riqueza de cada satrapia. Por isso, essa riqueza devia ser declarada pelos sátrapas. Para fiscalizar os sátrapas e os demais súditos do império, foi criado um serviço de informação e espionagem. Olha, nessa época já tinha espiões, composto de funcionários de sua confiança, que eram chamados os olhos e os ouvidos do rei. Para interligar as satrapias e facilitar a comunicação e o comércio entre os diferentes pontos do império, bem como o envio de tributos à capital, uma ampla rede de estradas foi construída e pavimentada. A principal delas era a Estrada Real, que unia as cidades de Susa e Sardes. Essa estrada tinha cerca de 2.400 quilômetros de extensão e os súditos demoravam cerca de 8 dias para percorrê-la a cavalo. Lembrando que essa percorrida era de 25 em 25 quilômetros. A cada 25 quilômetros, eles trocavam cavalos, se alimentavam e prosseguiam a viagem. A segurança nos deslocamentos era garantida por patrulhas com mais de 100 postos de controle. Voltando aqui só para a gente ler a imagem. Aqui na imagem você vê a moeda de Dárico cunhada em ouro do século V a.C. Moedas como essa eram usadas principalmente no pagamento de tributos ao Império Persa. O Dárico foi a primeira unidade monetária a ser adotada por diferentes povos. Aqui você vê a expansão nesse mapa do Império Persa, de 550 a.C. a 330 a.C. Toda essa parte em laranja foi a conquista do rei Ciro. Essa parte verde é o reino da Pérsia, Passárgada, que é a capital, e Persépolis, uma das principais. Verde claro, as cidades conquistadas por Cambises, que foi o Egito. Amarelo, a conquista de Dario I, Atenas. Aí você vê aqui Samarcanda e bem aqui o próximo ao rio Indo. A arte e a religiosidade persa. Os monumentos, os palácios e as obras de arte persa demonstram traços das sociedades egípcias, babilônicas e de vários outros povos. Lembrando que, como os persas eles respeitavam as diversas culturas, houve uma união dessas culturas e isso vai se refletir, é claro, também na sua arte. A tapeçaria, uma das expressões clássicas da arte persa, adaptou elementos dessas culturas diversas, mas permaneceu como arte acessível apenas à elite dos povos, para ser apreciada no interior de cômodos particulares. O principal registro dos feitos de Dario I foi encontrado no Monte Biristum, na província de Kermanshah, no atual Irã. Escritas em primeira pessoa, as declarações foram grafadas em 3 idiomas: persa antigo, elamita e babilônio. Nelas, Dario I registrou suas ações, reafirmando seu poderio sobre diferentes povos. Alguns historiadores, como eu citei no início, diz que uma das línguas também presentes na Pérsia foi o aramaico. Nessas declarações, a religião do Império Persa se destacava era o zoroastrismo. Zoroastrismo. Em suas origens, os persas eram zoomorfistas, cultuando deuses representados com formas animais. Também se caracterizavam pela crença totêmica, isto é, consideravam símbolos sagrados os totens, determinados elementos da natureza, como o sol, a lua, a terra, a água e os ventos.
Eles ofereciam sacrifícios. No século 7 a.C. e 6 a.C., o zoroastrismo, religião professada por Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, começou a se expandir entre os persas e Dario I foi um dos principais devotos, como afirmam as inscrições de Benistum. Zoroastro negou a adoração de várias divindades e a realização de sacrifícios para homenageá-las. De acordo com os relatos tradicionais, o profeta teria vivido na Ásia Central, em território que corresponde atualmente ao leste do Irã e à região ocidental do Afeganistão. A nova religião tinha como princípio o dualismo divino, ou seja, eles acreditavam que existiam duas forças, o bem e o mal, e que elas tinham uma luta incessante dessas duas forças. Vamos ler o quadro ao lado, na página 89. O bem e o mal. Na mitologia zoroastriana, Aratu Mazda, ou Sábio Senhor, era considerado a deidade suprema e representava o bem. Arimã correspondia ao princípio destrutivo, ou seja, o mal. Os dois deuses estavam em permanente conflito e cabia aos homens praticar boas ações para que Ahura Mazda prevalecesse. De acordo com especialistas em história das religiões, o zoroastrismo é considerado uma das primeiras religiões a exigir de seus seguidores uma conduta moral. Aqui você vê nessa imagem detalhes de inscrições no Monte Benistum, no Irã, com a imagem de Zoroastro. Na parte superior foram registrados o símbolo do profeta e as declarações em 3 idiomas, persa, antigo, elamita e babilônio, sobre os feitos de Dário I. Vamos à nossa atividade. Você vai reler as páginas 86 a 89 e vai responder, essa atividade é do livro, você vai identificar a alternativa que representa uma informação incorreta sobre o Império Persa, ou seja, dentre essas opções A, B, C, D, E, existe uma que não é verdadeira. Você vai identificar qual é a falsa e vai corrigi-la, escrevendo ela corretamente. 2. Sob a estratégia política empregada pelo Império Persa para dominar os diferentes povos, você vai responder: em quais práticas essa estratégia se baseava? B. Houve resistência por parte dos povos conquistados? Explique. Terceira, explique com suas palavras o princípio do dualismo divino no zoroastrismo. Aí você vai reler essa parte, essas últimas páginas que eu acabei de ler com vocês, que fala da que eles acreditavam, né, nas duas forças, o bem e o mal, escrever explicando. Quarta questão, você vai voltar no seu livro na página 88 e responder: a qual país da atualidade corresponde o território onde se inicia a sociedade persa? Que rei persa foi responsável pelo maior número de conquistas territoriais? Aqui basta você olhar o mapa, viu? Na B, tem um mapa lá na página. Sobre qual reinado o Império Persa atingiu a sua máxima extensão? E D, a que corresponde a linha que liga as cidades de Susa e Sardi? Qual é a importância dela? Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Seja pontual na entrega das atividades. Se você está devendo alguma atividade, me envie, pois é muito importante você estar em dias com todas elas. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa.